Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine junto comigo. No livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 21 está escrito: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Bom, a pergunta que se levanta é: vencer exatamente o quê? O que exatamente nós precisamos derrotar para poder se assentar junto com Deus em seu trono? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, disse Paulo: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja bem, a condição para você se assentar junto com Deus em seu trono é que você precisa derrotar a morte. Mas não estamos falando que você irá ressuscitar lá no cemitério, pois você não é o corpo, e sim o espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Neste caso, talvez você não tenha compreendido o texto. Por isso, vamos recapitular. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso significa que você já está morto. Você precisa derrotar vários inimigos. Mas o último é a morte. Isso significa que você já se encontra morto, espiritualmente. Pois você não é o corpo, e sim o espírito. E isso testifica contra você que você se encontra morto, pois você não é capaz de se reconhecer através do seu corpo espiritual. Pois você é o Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. E não um corpo, meu amigo. O corpo é apenas a vestimenta que o Espírito está usando para existir neste lugar. Prova disto que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a mudança da graça ou da nova justiça reinarão em vida, a saber, por meio de um só, Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o Espírito de Deus, pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito, se desdobrando através de todos. Repito, livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. E se você não é o corpo e sim este Espírito de Deus, podemos entender perfeitamente que você é a própria vida. Mas, apesar de você ser o Espírito de Deus, você está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Esta experiência inconsciente é a própria morte. Se reconhecer através do corpo é a morte. Por isso, você deve derrotar a morte em vida. Pois o último inimigo a ser destruído é a morte. Você se encontra morto. Você nasceu no mundo dos mortos. Por isso, disse Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Pois a alma é a consciência de ser o corpo. A alma é a própria morte. Por isso, diz as Escrituras, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante. O primeiro homem, alma vivente, deve ser desfeito para ser estabelecido Cristo em seu lugar. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz que Cristo é a nossa vida. Se a sua verdadeira vida é Cristo, podemos entender perfeitamente porque disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Se a sua vida é o próprio Cristo, como você poderia morrer? Não, meu amigo. Você está apenas tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Você quer que o seu corpo se torne imortal porque você acredita ser o corpo. Você não quer experimentar a morte simplesmente porque você acredita, repito, ser o corpo. Você não irá derrotar a morte com a ressurreição da carne no cemitério, pois você não é a carne. Você é o Espírito de Deus. Você derrota a morte quando você passa a se reconhecer através deste Espírito. Prova disto que no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, diz: Pai, não peço que os tire do mundo. Não é para você sair do mundo, é para você reinar no mundo através do Espírito. Pois, repito, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Onde é que está exatamente o trono de Deus? Aonde exatamente Deus se encontra? Bom, nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. E disse Cristo que o reino do céu se encontra dentro de nós. Se o reino do céu se encontra dentro de nós, podemos entender perfeitamente porque nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Deus é justamente a consciência espiritual que está aqui. Porém,
Você só é capaz de se reconhecer através da mentalidade da carne, que é inimiga do espírito. Por isso que a mentalidade da carne, que é o corpo mental do pecado, deve ser removido. A alma deve ser removida para ser estabelecida a mente espiritual de Cristo. É através da mente espiritual de Cristo que você reinará. É através da sua verdadeira vida que você se tornará um rei. Sim, pois somente um rei pode reinar. Somente um rei pode assentar-se junto com Deus em seu trono. E tudo isso ocorre aqui em sua mente. Quando você passar a se reconhecer através do Espírito, você estará assentado no trono da glória, reinando em vida através do corpo. E não será mais a mentalidade da carne que estará te enganando, fazendo você se reconhecer através do corpo, pois você não é o corpo, e sim o Espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21, disse Cristo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam eles um em nós. Um único Espírito, uma única vida, uma única identidade, um único ser, atemporal. Sim, meu amigo. Por isso, que no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Veja bem, as almas que estavam embaixo do altar foram mortos pela palavra de Deus. Talvez você não tenha compreendido. Repito, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Quem matou estas almas? Foi justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, repito, é quem matou estas almas. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 diz: e vi as almas daqueles que foram degolados. Isto é uma linguagem simbólica, metafórica, pois o ser humano não é o corpo e sim o espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Então, estas almas, esta consciência de ser o corpo, foi desfeita, sim. Como? De que maneira? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. A alma é desfeita pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que desfaz a alma. Quem mata a alma? Por isso que a alma precisa estar na presença de Deus para ser desfeita. Prova disso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7 diz que a letra mata. Sim, eles morreram pela palavra de Deus, que é a letra. É a letra quem mata. Pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte, ela entrou no mundo para desfazer a alma, para ser estabelecido o espírito em seu lugar. Pois o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo homem espírito vivificante. Mas primeiro precisa semear a alma para despertar do espírito. E quem mata a alma é justamente a palavra, a letra, que é Deus. Repito, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Eles foram mortos pelo testemunho, pela palavra. Que testemunho é esse de Jesus? Bom, por acaso Jesus não foi crucificado? Por certo que sim. E não disse Cristo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Sim, este é o testemunho. Quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. Eles perderam a sua consciência de ser o corpo para poder despertar do espírito. Nisso se constitui que a alma precisa morrer para que o espírito desperte em seu lugar. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 9 a 11, diz: e eu em algum tempo vivia sem lei, disse o apóstolo Paulo, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Quem matou o apóstolo Paulo foi justamente a letra, a palavra. Sim, e repito, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Foi o testemunho de Jesus e a palavra de Deus quem matou o apóstolo Paulo. Repito, e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Sim, o mandamento, a letra, sim, é quem matou o apóstolo Paulo, pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Trouxe morte à alma, para que assim o homem pudesse reinar em vida através de Cristo, pois a sua verdadeira identidade espiritual é Cristo. Disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu, alma que vive, mas sim o Espírito de Deus, que é Cristo, que vive em mim. Paulo só despertou da sua verdadeira identidade espiritual, ele só passou a reinar assentado no trono de Deus quando ele despertou da sua verdadeira vida, que era Cristo. Repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então
a morte, que é o seu último inimigo, terá sido aniquilado. Quando você passar a se reconhecer através do Espírito, já não existirá mais morte, pois o Espírito é eterno. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Quando a sua vida eterna, que é Cristo, se manifestar, você não passará mais pela morte, é apenas o corpo que irá retornar ao pó. Para finalizar, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, venha após mim e negue-se a si mesmo. Pois quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passar pela prova. Em outras palavras, a história de Cristo é sua história, se desdobrando no espaço-tempo, através dos séculos. E agora chegou a sua vez de renegar quem você é, de sacrificar a alma, para poder nascer do Espírito.